Muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora a quarta live da série do desafio O que Jesus tem para te dar. Hoje eu vou trazer um conteúdo que mexe muito com as nossas emoções, que mexe muito com o nosso coração, que gera muita dúvida, que gera muito debate. Hoje é um dia de falar sobre prosperidade, mas não só isso. Eu vou falar também sobre perdão dos pecados e provisão. Muito bom dia para você que está chegando. São 7h07 da manhã. Está começando a quarta live do desafio O que Jesus tem para te dar. Eu vou pedir para você colocar a cidade de onde você está acompanhando a live. E eu gostaria de saber de você que está acompanhando. Hoje é o quarto dia. Se você está gostando, está sendo bom para você? A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: a live até aqui esclareceu algum ponto importante para você? Se a resposta for sim, coloca o emoji da flecha, por favor. Eu quero saber se até aqui a live, o conteúdo esclareceu alguma coisa importante para você. Importante. Emoji da flecha. Estou vendo que tem gente de Aracaju, de Erechim, no Rio Grande do Sul, Ubá, Minas Gerais. Que legal. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer estar aqui compartilhando conteúdo com vocês. Um abraço para a Alexandra. Deus te abençoe. Itapema, Santa Catarina. Silmara, Valdete, Dr. André, que é da Master Flecha também. Sejam todos muito bem-vindos. A Master Flecha é a minha mentoria em grupo. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui também comigo. Gente, o assunto de hoje é prosperidade. Eu vou direto ao assunto porque a ideia é entregar essa live em 30 minutos. Bom dia para Salvador, para Pirambu, no Ceará, para São Gonçalo, Rio de Janeiro. Alô, Mutuá, Praça Zé Garoto. Conheço bastante, hein? Conheço São Gonçalo, hein? Ubiratã, Paraná. Um abraço para todo o Paraná, todo o sul do Brasil, Nordeste, Norte. Olha só, essa série que eu estou fazendo de 7 lives, hoje é quarta, ela nasceu por conta de um incômodo que eu tinha em relação à prosperidade. Eu percebo as pessoas buscando a Deus só por conta de dinheiro. Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá dinheiro, Deus me dá um salário melhor, Deus me dá um outro emprego. Eu falei, caramba, mas Jesus é muito mais do que isso. O dinheiro é importante. Eu trabalho todos os dias, de segunda a segunda, para ter mais recursos. Só que na minha cabeça, eu sempre olhei de outra forma. Eu falei, é bom, dinheiro é um facilitador, mas ele não é o mais importante. Por que as pessoas só procuram Deus? Será que é justo? Será que Deus ouve essas pessoas? Deus tem tantas coisas maravilhosas e as pessoas estão só em busca do dinheiro? Então eu tinha esse incômodo no meu coração. Eu falei, eu vou começar a estudar para tentar entender qual é o ponto aqui. Porque a Bíblia tem várias promessas sobre Deus nos sustentar, sobre não faltar nada. E eu sempre soube disso. Mas e a questão de acumular riqueza? Será que isso é algo que está no coração de Deus? E hoje eu trouxe a resposta para você. Eu quero te dizer que Deus é o Deus do ouro e da prata. E que Ele não nos criou para passar qualquer tipo de necessidade aqui. Uma coisa é a gente passar por um processo difícil para aprender algo. Uma coisa é você ter um processo em que você sai da pobreza, sai da escassez e você sobe de nível para que você aprenda algo importante que você vai compartilhar. Faz parte do plano de Deus. Mas Deus não te chamou para enfrentar a necessidade. A fé sem obras é morta.
Eu conheço muitas pessoas que vão à igreja há 30, 40, 50 anos e não conseguem pagar as contas em dia. E elas falam para mim, ai Daniel, mas eu tenho muita fé. Por que Deus não me abençoa? Deus já te deu vida, saúde, capacidade de estar em ambientes onde você pode aprender algo novo. Você tem fé. Agora, onde estão as obras? Eu posso passar o dia inteiro aqui orando. O dia inteiro orando. Mas se eu não oferecer os meus cursos, a minha imersão, a minha mentoria, os recursos não vêm. Não vai cair um saco de dinheiro do céu. E eu vou te provar isso na Bíblia. O trecho que eu vou ler para vocês hoje é Lucas 5, de 4 a 7. E eu vou pedir para que alguém coloque a referência bíblica aqui para eu fixar. Lucas 5, de 4 a 7. Eu vou ler aqui na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Você que está chegando agora, essa live é sobre prosperidade. Deus tem um plano para te fazer próspero. Obrigado, Giliardi. Para te fazer próspero. Obrigado, Val. E todas as pessoas estão colocando. Só que você precisa fazer a sua parte. E você vai entender isso claramente. Essa é a passagem que quando eu li, eu falei, Jesus tem um plano de prosperidade para minha vida e eu preciso fazer igualzinho esse personagem. E eu estou aqui contando para você. Pega essa passagem, coloca dentro do seu coração e entenda o que você precisa fazer para que a prosperidade chegue na sua casa de um modo que as portas e as janelas vão ser pequenas para comportar o tamanho do volume de bênçãos que vão chegar. A fé sem obras é morta. Jesus faz a parte dele. Você precisa fazer a sua. Vou ler aqui. Lucas 5, 4 a 7. Eu vou ler até um pouquinho antes, eu vou te dar o contexto dessa história. Pedro, ele era um pescador e ele tinha uma empresa. Ele trabalhava no ramo de pesca. Antes de ser convidado por Jesus a ser seu discípulo, seu seguidor, Pedro era um empresário. Ele pescava e vendia peixe para sustentar a família dele. E ele tinha sócios. Tinha sócios. João e Tiago, filho de Zebedeu, os filhos de Zebedeu, que também se tornaram discípulos de Jesus. Eles eram empresários da região da Galileia, do ramo de pesca. E um dia eles passaram a noite inteira pescando. A noite inteira no mar. Na verdade, eles não pescaram porque eles não conseguiram pegar nenhum peixe. Mas eles passaram a noite inteira trabalhando, tentando achar o sustento da família deles. A noite inteira. E talvez isso se conecte com você. Porque você está, às vezes, há anos, buscando uma forma de encontrar o sustento para sua família. Talvez você esteja há muito tempo trabalhando, pensando em estratégias, botando energia, testando, tentando aumentar o seu nível de riqueza, acumular alguns recursos para ter uma vida melhor, para fazer aquela viagem dos seus sonhos. E aí você faz isso trabalhando. Pedro e os seus sócios e os seus funcionários passaram uma madrugada inteira trabalhando, mas não conseguiram pegar nenhum peixe. Não conseguiram fazer dinheiro, não conseguiram fazer nenhuma venda, não conseguiram encontrar nenhum cliente. Não, eles não conseguiram pescar. Até que uma coisa mudou o rumo dessa história. Versículo 4. Eu vou ler desde 1. Então Jesus, à beira do lago de Genesaré, que é o mar da Galileia, esse é um outro nome, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Ou seja, eles já tinham acabado de trabalhar, estavam lavando as redes.
Ó, acabou o trabalho, deu ruim, não pegamos peixe nenhum, não conseguimos. Você que está entrando agora, eu estou falando sobre prosperidade e sobre o que você precisa fazer para atrair a prosperidade para a sua vida. Jesus entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, CEO da empresa de pesca, Pedro Simão Pedro, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, tá? Quando ele terminou de falar com as pessoas, de ensinar, ele falou para Pedro: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Aqui começa a nossa história. Eles passaram a noite pescando, tentando pescar, não conseguiram, lavaram as redes. Jesus chegou, falou com as pessoas, olhou para Simão Pedro e falou: agora vamos lá para o fundo desse lago e nós vamos lançar as redes. Aí vem a resposta de Pedro. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Pedro, um empresário do ramo de pesca, dono da sua companhia marítima, passou a noite inteira trabalhando, não conseguiu resultado nenhum. Quantos de nós fazemos isso? Passamos a noite, a semana, um mês, se esforçando numa estratégia e acaba não chegando o resultado que a gente quer. A gente não consegue fazer nenhuma venda. A gente não consegue atrair nenhum cliente. A gente não consegue nada, apesar do nosso esforço, apesar da nossa dedicação. E a gente fala: Deus, por que isso está acontecendo? Tenha certeza que Deus não travou nada. A gente só usou a estratégia errada. Agora, quando ele percebe que a gente está trabalhando, quando ele percebe que a gente está fazendo, ele se aproxima do nosso barco, ele se aproxima da nossa empresa, ele se aproxima da nossa casa e aí ele dá um conselho. Joga as redes lá no fundo. E Pedro fala: eu vou fazer porque é o Senhor que está mandando. Porque pela minha estratégia humana não funciona, porque eu estive lá agora. Eu tentei agora pegar peixe lá e não deu certo. Mas o Senhor está mandando, eu vou fazer. Aí vem a lição. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam cheios de peixes, tão cheios que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como, preste atenção aqui, assim como seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu. Ou seja, era uma empresa. Pedro tinha uma empresa de pesca, ele tinha sócios. Os peixes que foram pescados aqui, que eram tantos peixes que dois barcos quase afundaram por causa do peso. Esses peixes não foram distribuídos para matar a fome dos famintos. Esses peixes não foram para alguma obra social. Esses peixes não foram para acabar para fazer a refeição do povo. Não. Esses peixes entraram no caixa de uma empresa, a empresa de Pedro. Jesus derramou prosperidade no negócio de Pedro, de João e de Tiago, os filhos de Zebedeu. O que eu quero te contar com essa história é que Deus tem a direção para o seu negócio. Deus tem a direção para o seu propósito, para o seu empreendimento, para o seu trabalho. Talvez você não queira ser dono ou dona de empresa, CEO, empreendedor. Talvez você não queira, tudo bem. Você tem um patrão e trabalha para ele, está ótimo.
Mas Deus tem uma direção do que você precisa fazer para você crescer. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Deus não te chamou para sofrer, para ser um Zé Ninguém, um zero à esquerda. Deus não te chamou para você ser cauda. Chamou para você ser cabeça. Aí você fala, Daniel, tudo bem, muito bonito isso, mas por que não acontece na minha vida? Só aconteceu na vida de Pedro, quando ele ouviu a voz de Jesus, quando ele aceitou a direção do Mestre. Só aconteceu com Pedro, Tiago e Zebedeu porque eles resolveram seguir o que Deus, por meio do seu filho Jesus, estava falando. E aqui tem um ponto mais difícil da nossa caminhada. É a gente deixar de lado as nossas estratégias, as nossas convicções, as nossas certezas e o nosso achismo e colocar em prática aquilo que Jesus está falando, o que Deus está nos orientando. É muito difícil. Quanto mais você estudar, quanto mais você buscar conhecimento, mais você vai entender as formas de trabalhar, de criar negócios, de fazer networking, mais você vai aprender sobre estratégias. E cada vez mais você fica olhando para essa sua capacidade de fazer as coisas. E às vezes se esquece de falar, Jesus, o que eu tenho que fazer? Tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, que é todo dia perguntar, Deus, o que eu tenho que fazer? Todo dia. Deus, qual é o próximo passo? Essa é a frase do meu pai. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Todo dia eu pergunto, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que estar, quem eu tenho que ouvir, com quem eu tenho que falar? Onde eu tenho que jogar as minhas redes? Eu faço essa pergunta para Jesus. Eu te incentivo que você também faça. Onde eu tenho que jogar as minhas redes para que a prosperidade venha? E eu trouxe aqui para você uma definição de prosperidade. Quando Jesus faz a pesca milagrosa, esse episódio que eu contei é conhecido como a pesca milagrosa. Quando Jesus faz a pesca milagrosa com Pedro, Tiago e João, ele está dando dinheiro. Literalmente, dinheiro. Porque eles vão pegar esses peixes, essa grande quantidade, e vão vender no mercado da Galileia. Está dando dinheiro. Ele está colocando, você vende o quê? Eu vendo peixe. Então toma aqui, 2 toneladas. Agora vai vender. Vai vender pelo quê? Por dinheiro. Vai trocar peixe por dinheiro. Riqueza. Riqueza financeira. Tem gente que acha um absurdo. Mas Deus não quer que a gente seja rico. Besteira, mentira. Se Deus tivesse alguma coisa contra a riqueza, as ruas do céu não seriam de ouro. Ele é o dono do ouro e da prata. Às vezes ele não te dá porque você não está preparado ou preparada para receber. Porque às vezes uma bênção na mão da pessoa errada acaba virando maldição. Por isso que existe um processo para que a gente molde o nosso coração de acordo com a vontade de Deus, para que a gente tenha maturidade para receber aquilo que Ele está nos dando. E qual é a diferença de riqueza para prosperidade? O tema dessa live é prosperidade. A diferença está aqui, Provérbios 22, eu acho que é 22:10. Eu vou ler na NVI. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Vou ler o mesmo versículo na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. A bênção do Senhor enriquece e Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Vou ler agora na Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Fiel. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. O conceito de prosperidade ele é muito mais amplo do que o da riqueza. O da riqueza financeira é ali um acúmulo de dinheiro. A prosperidade não é só dinheiro. A prosperidade também tem a ver com paz, tem a ver com saúde, tem a ver com harmonia.
E a bênção do Senhor, ela traz riqueza, ela traz dinheiro, só que é um dinheiro que não vai trazer mal. Tem pessoas que quando acumulam dinheiro, elas começam a humilhar o vizinho. Elas querem só ter um carro melhor para poder mostrar na rua, no condomínio. Tem gente que quando ganha muito dinheiro, sabe o que faz? Isso aconteceu? Troca de família, troca de mulher. Ah, agora eu tô rico, não preciso mais dela, vai embora. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o teu coração. Ele só vai colocar nas tuas mãos aquilo que você pode suportar. Se você estiver pronto, Ele vai despejar bênçãos que enriquecem e não trazem dores. O meu conselho para você nessa manhã é que você pergunte: Deus, o que eu preciso mudar no meu coração? E onde eu devo jogar as minhas redes? Porque prosperidade vai fazer bem para você, para sua casa, e vai te potencializar para que você abençoe outras pessoas. Mas você precisa ouvir a voz de Jesus te dando direção para o seu negócio. Você que é empresário, empreendedor, comece o seu dia perguntando para Jesus qual a direção certa da sua empresa. O que você tem que fazer? Continue estudando e se enchendo de conhecimento e participando de workshop, de mentoria, de imersão. Continua, busca conhecimento. Mas pergunte a Deus o que você tem que fazer. Qual a direção? Qual o caminho certo? E Ele vai usar o conhecimento que você está colocando dentro de você para você tomar as decisões certas. Ana Lúcia colocou aqui, prosperidade para colaborar no reino. Ótimo, uma missão linda. Quanto mais você tem, mais você transborda na vida das pessoas. E aqui está a chave da prosperidade, a chave bíblica. Ouvir a voz de Deus. Então busque Jesus todos os dias. E Ele vai te dizer onde você vai jogar a sua rede. Próximo tema. Lucas 5,18. Lucas 5,18. Se alguém puder colocar aqui, Lucas 5,18. Eu quero ler uma outra coisa que é muito importante. A gente tem que agarrar essa lição e colocar no coração, porque ela liberta os nossos pensamentos. Obrigado, Ju. Eu quero falar sobre perdão dos pecados. A gente comete muitos erros ao longo da vida. A gente comete muitos erros no nosso dia. E alguns deles vão trazer remorso para o nosso coração. Alguns deles vão fazer com que a nossa consciência pese. Alguns deles vão ferir pessoas. E aí você vai olhando para esse acúmulo de coisas que você fez, às vezes por conta de uma palavra mal falada. E aí quando você vê as consequências de tudo isso, você se sente mal. E aí você se sente indigno, não merecedor. Ou pior, às vezes você acha que Jesus não vai olhar para você, que Deus não está nem aí para você porque você tem um mau hábito, porque você tenta melhorar, mas nunca consegue. Essa passagem é para você. Lucas 5,18. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Essa passagem é linda demais. Tentaram levá-lo para dentro da casa, tentaram levá-lo até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Eu vou ler até o 20. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram um paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Olha, essa é uma passagem muito famosa da Bíblia. Jesus estava dentro de uma casa, falando com um número grande de pessoas. Tinha muitas pessoas na porta, tinha muitas pessoas em volta da casa. E no meio disso tudo, chegaram 5 homens. Um deles era paralítico. 5 amigos. E 4 carregavam um. Eles tentaram entrar pela porta, mas a porta estava lotada de gente. Então eles encontraram um atalho. Eles subiram até o telhado, tiraram
as telhas, o que tinha na época para cobrir, e começaram a descer o homem paralítico até Jesus, que estava dentro da casa falando com as pessoas. E Jesus, ao ver a fé daqueles homens, fez um milagre. Eu vou ler para você. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Olha só. Jesus não disse assim: você está curado. Ele falou: os seus pecados estão perdoados. E aquele homem foi curado. A gente falou ontem sobre a questão da opressão maligna que traz doenças. O pecado também traz doenças. Jesus, de uma só vez, curou aquele homem e perdoou os pecados dele. Não estou dizendo que o pecado dele o tornava um paralítico. Não é isso que eu estou falando. Eu estou fazendo uma analogia com os dias de hoje. O pecado hoje nos adoece a mente, às vezes até mesmo o corpo. Mas naquele caso, Jesus resolveu perdoar os pecados e isso curou aquele homem. Jesus veio para trazer perdão para os nossos pecados. Eu não sei qual é a culpa que você carrega. Eu não sei qual é a ideia que está dentro do seu coração, da sua cabeça. Mas Jesus, só de olhar a sua fé, perdoa os seus pecados. Os homens não fizeram qualquer pedido para Jesus. Não existe aqui um relato em que eles estão falando: Jesus, filho de Davi, cura-me, cura meu amigo, me cura. Não, não. Jesus viu a fé e perdoou os pecados. E o perdão trouxe cura. Jesus veio para te libertar, curar e perdoar os seus pecados. Então tira do seu coração toda e qualquer ideia de que você não merece, de que o seu erro é grave demais, de que o seu pecado não tem perdão. Tem sim. Você só precisa de fé, porque ao ver a sua fé, Jesus vai te perdoar. Jesus veio para te dar prosperidade, Jesus veio para te dar perdão dos pecados. Jesus veio para te dar direção e orientação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu quero te entregar agora a terceira e última chave de hoje. Está em Lucas 9, de 3 a 17. Se alguém puder colocar para mim, Lucas 9, de 3 a 17. Hoje já falamos sobre prosperidade, sobre perdão dos pecados, e agora tem uma bênção que Deus tem para a nossa vida, que ela é magnífica. Lucas 9, 13 a 17. Obrigado, Ju. Eu vou ler para você. Aliás, vocês estão em casa com a Bíblia? Vocês estão lendo comigo a Bíblia física? Coloca aí o emoji da flecha que eu vou entender como um sim. Quem está com a Bíblia aí, coloca o emoji da flecha para eu entender que vocês estão lendo a Bíblia comigo. Ou está só me ouvindo falar aqui? Tem que ler a Bíblia, gente. Tem que ler a Bíblia. Jesus vai falar com vocês por meio da Bíblia. Olha só que lindo. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Jesus estava falando para uma multidão de pessoas. E as pessoas estavam com fome. Elas precisavam comer. Jesus vira para os seus discípulos e fala: olha, arruma comida para esse pessoal todo aí. Eles estão com fome, precisam comer. Você tem necessidade na sua vida de se vestir, de comer, de ter amizades. Necessidades básicas. Tomar banho, ter uma casa. Jesus está de olho nisso também. E aí um dos discípulos falou: nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Ou o Senhor espera que compremos comida toda para esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: digam a eles
que se sentem em grupos de 50, ou seja, vai fazendo um montinho aí, 50 aqui, 50 ali, 50 lá. Os discípulos seguiram sua instrução. Isso aqui se conecta com a pesca milagrosa de Pedro. Jesus mandou fazer, eles foram lá e fizeram. Não adianta pensar que você vai fazer do seu jeito e vai dar certo. Pode até, olha só, pode até dar. Tem muita gente que não acredita em Deus e é rico. Tem muita gente que não acredita em Jesus e tem uma grande empresa. Pode dar certo. A grande diferença é que a bênção do Senhor enriquece e não traz dano. Obedecer à voz de Deus vai te trazer uma bênção que não vai te trazer problema. Essa é a diferença. Dá para ser rico sem Jesus? Dá. Só não dá para ser próspero. Porque a prosperidade é a riqueza com outras coisas maravilhosas, como a paz, como a saúde, como a proteção de Deus. Pegou? Vamos lá. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Agora olha aqui, todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com sobras. Essa aqui é o famoso milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. E eu quero chamar a atenção para você, porque aqui Jesus está falando sobre provisão. As pessoas precisavam comer, não tinham onde comprar comida. Talvez não tivesse nem dinheiro para comprar comida para todo mundo. Então Jesus mandou a provisão. É uma necessidade, vocês estão precisando, então faça algo que eu estou mandando. Fizeram, então está aqui a provisão. A obediência à voz de Deus atrai a provisão para a tua casa. Não adianta querer se rebelar contra Deus e eu falar assim, mas eu acho que é assim, mas eu sei que é desse jeito, mas que fulano fez, eu vou fazer também. Agora, se você é temente a Deus, você precisa primeiro perguntar para Deus e não olhar o exemplo do fulano. Você pode olhar o exemplo do fulano e falar, Deus, fulano fez isso, posso fazer também? O Senhor acha que essa é a estratégia que eu devo usar? Se não for, onde eu devo jogar as minhas redes? Jesus te promete provisão. Vou te dar mais um exemplo bíblico que está em Lucas. Está em Lucas 22:35. Lucas 22:35. Tem um momento da narrativa bíblica que Jesus ele pega os seus 12, divide em grupos, de 2 cada um, em duplas, e fala, agora sai por aí pregando o evangelho. E ele os envia. É aí que eles se tornam apóstolos. Eles eram discípulos, caminhavam com Jesus. Aí Jesus fala, agora vai de 2 em 2 pelo mundo. Aí eles viram apóstolos nesse ato. E Jesus... Obrigado aqui, Gil. E Jesus, quando acontece isso, eles vão, pregam o evangelho nas cidades às quais foram enviados e retornam. E aí tem esse trecho aqui, que é bem curto. Então Jesus lhes perguntou, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, ele está falando o seguinte, Jesus mandou entregar a mensagem, vá lá e volta, e no meio do caminho as coisas vão acontecer, não precisa levar uma mochila cheia de comida ou de roupa, porque eu vou sustentar vocês nessa jornada. Por isso que Jesus fala isso. Quando eu os enviei sem bolsa, sem mochila, imagina fazer uma viagem para a Europa sem mochila, imaginou? É isso. Aí você fala assim, não, eu não preciso levar roupa não, porque no meio do caminho, quando chegar lá, Deus vai mandar alguém para me mandar roupa. Provisão. Mas não precisa levar saco de viagem, sandália. E se meu tênis não aguentar eu andar 3 dias lá? Deus vai mandar um tênis, uma sandália nova. O que eles tinham que fazer era só obedecer. Deus falou, vai, ide. Eles foram. Vai, e eu cuido do resto. Foi o que Jesus falou aqui. E esse aqui é o retorno. Aí Jesus pergunta, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? E a resposta, nada, responderam eles. Provisão.
Só que a provisão, ela só chega para quem está debaixo da obediência. Não adianta fazer um bem bolado ou mesclar um pouco da sua experiência, autoridade e da sua expertise, da sua estratégia e oração. Não é assim que funciona, é oração, obediência a Deus. E aí ele pode olhar para você e falar assim, ó, sabe essa expertise que você tem? Usa agora. Ou então ele pode falar, esquece isso por enquanto. Eu tenho um outro plano para você. E o plano de Deus é um plano de bem e não de mal. É um plano de nos fazer prosperar. É um plano de não nos causar dano. É um plano de nos dar esperança e um futuro. A sua obediência à voz de Deus vai atrair a provisão para a tua casa. Uau! Esse vai ser o banner de hoje. A sua obediência à voz de Deus vai atrair provisão para a tua casa e para a tua empresa. Por volta das 9 horas da manhã, eu vou colocar esse banner no ar. Aí você vai lá, compartilha, marca pessoas que precisam ouvir a live, que vai ficar salva no meu Instagram por um tempo. Eu estou encerrando aqui a live, chegando a quase 40 minutos. Estourei meu tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu entreguei mais 3 promessas, 3 bênçãos de Jesus para a sua vida. Pega essa lição, coloque em prática, que as coisas começam a mudar. Confiar em Deus é entender que até o último minuto ele pode agir. E geralmente, vai por mim, eu estou falando por experiência. Se o jogo dura 45 minutos, ele pode agir aos 45 minutos. Ele vai agir aos 45 minutos. É incrível. Eu falo, Deus, por que eu não posso fazer esse gol logo com 2 minutos de jogo? Por que ele tem que esperar até os 45? Porque ele quer que você confie nele. Se você não pode esperar, Deus não vai confiar. Confia. Espera. Ele está fazendo. Ele faz a obra. Ele dá a direção. A nossa missão é ouvir, obedecer e desfrutar daquilo que ele tem para nós. Que Deus abençoe você grandemente. Que a sua sexta-feira seja de paz, com saúde, com alegria e harmonia. Que você seja a luz onde você estiver e que você faça diferença no seu trabalho, na sua casa e na sua igreja. Você foi chamado para reinar. Sobre as circunstâncias, não sobre as pessoas. Você foi chamado para brilhar, porque você é a luz do mundo, você é o sal da terra. E essa sexta-feira linda que Jesus preparou para você vai ser uma sexta-feira de bênção. Que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã, 7 e 7 da manhã. Sábado, amanhã, estarei aqui, 7 e 7 da manhã. Conto com vocês. Saúde e paz. Tchau, gente.